Olá, pessoal, como vai? Então, hoje nosso papo de alfabetizador é de um assunto que é até bem conhecido entre os professores, mas há muitas dúvidas relacionadas ao que fazer com as crianças nessa hipótese, a hipótese pré-silábica. Primeiro vamos entender um pouquinho, rapidamente, o que significa pré-silábica, silábica, silábica alfabética, alfabética, alfabética ortográfica. Isso é uma pesquisa de Emília Ferreira e Ana Teberoski relacionado à psicogênese da língua escrita, como que a escrita é construída pela pessoa, não é só pela criança, mas pela pessoa que está no processo de aquisição da escrita, da leitura e da escrita, ou seja, uma pessoa que não é leitora, não é escritora, um analfabeto. Ele passa por essas hipóteses, querendo, independente ou não da metodologia, do método no qual o professor ou esteja ensinando esse aluno. Porém, a base da pesquisa dela é a base da pesquisa de Piaget. Então, ela leva em consideração muitas questões que Piaget fala dentro dos seus estudos. Ela coloca o aluno como sujeito da aprendizagem, tá? Ele tem que ser o centro da aprendizagem, ele não pode ser um receptor, ou seja, só recebe, reprodutor. Ele tem que ter uma ação reflexiva sobre o objeto no qual ele está aprendendo, ele está lidando, ele está se envolvendo. E ela também trata a questão de que o erro, ele é construtivo, o erro, ele não é fixado. É preciso errar para avançar. Então, quando a gente está num processo de alfabetização com a proposta, vamos dizer assim, de construção do conhecimento, a gente precisa errar para acertar, tá? O erro não pode ser fixado e não pode ser, vamos dizer assim, consertado de uma forma mecânica. E também ela fala sobre o conhecimento do sistema de ensino, ou melhor dizendo, do sistema de escrita, porque nós temos um sistema de escrita que tem regras claras, a gente não escreve de qualquer maneira, a gente não escreve, a gente tem regras para escrever, a gente precisa utilizar essas regras para que outra pessoa venha entender o que você quis dizer, quis passar de mensagem na questão de escrita. Então, ela fala também sobre essa questão do sistema de escrita. Isso já nos mostra que muitos métodos usados pelos alfabetizadores não levam em consideração o aluno como sujeito da aprendizagem, um sujeito histórico de conhecimento que vai refletir sobre o que ele está aprendendo. Não leva em consideração o sistema, porque o método já vem totalmente formatado dentro de uma caixinha, onde que cada etapa deve ser cumprido. Então, volto a dizer que independente do método ou metodologia que você utilizar com seus alunos, essa questão do sistema de escrita alfabética, ou melhor dizendo, essa questão da psicogênese, do nível de escrita, vai acontecer. Agora, você pode refletir com o aluno, facilitar para que ele pense e avance, ou repetir tudo novamente no outro ano. É o que a gente chama de fracasso escolar, que muitas vezes não está vinculado ao conhecimento do aluno, mas ao entendimento dele sobre o que está sendo colocado para ele na questão da linguagem. Então, nós estamos aqui com pré-silábico, mas existem outros, o nível icônico, não icônico, todos esses níveis são crianças bem pequenas, mas quando a gente está aí com 4, 5 anos de idade, até 6, pode chegar até 7, tá bom, gente? A gente geralmente recebe na sala de alfabetização crianças no nível pré-silábico. Vamos entender, então, em primeiro lugar, o que seria esse nível pré-silábico. O nível pré-silábico, o nome já diz, pré, antes da sílaba. Então, mostra que essa criança que está no nível pré-silábico, ela ainda não
conhece, não sabe diferenciar entre a escrita e a fala. Ela não sabe que nós podemos representar a fala através da escrita, tá? Existe outro nível do pré-silábico 1, pré-silábico 2. Já no nível pré-silábico 2, que a gente chama, ele já sabe que a gente escreve o que fala. Só que ele tem muitos conflitos, o que colocar no papel, né? A quantidade de letras ou pseudo-letras que eu registro. Então, quando eu estou pré-silábica e tento fazer o registro da escrita, muitas vezes ela pode vir em forma de desenho, quando ele não sabe que existe uma forma de representação da fala através de letras, de organização de um sistema. Então, ele representa a escrita através de um desenho. Ou ele pode representar a escrita colocando pseudo-letras ou misturando símbolos, como letras, sinais, rabiscos, qualquer coisa que represente dessa maneira. E isto é um nível pré-silábico. Então, o nome já diz, pré-silábico, vem antes da sílaba. Essa criança não conhece, não sabe que se tem algo para representar a escrita. Então, o que fazer com ela? A gente, muitas das vezes, como professora, a gente costuma dizer que os alunos não sabem nada. Nada. Eles não sabem nada. Nossa, não sabe nada. Vamos ver se ele não sabe realmente? Uma outra característica do pré-silábico, antes da gente entrar nas intervenções, uma outra característica do pré-silábico que ele faz a questão do realismo nominal. Ou seja, para representar cada objeto, o objeto é representado de acordo com o seu tamanho. E o que é colocado no papel é também de acordo com o seu tamanho. Por exemplo, se eu fosse pedir para que ele escrevesse trem, ele pode pegar uma folha, né, o lápis ali, e fazer um monte de rabisco, enorme quantidade, ou então colocar letra quando ele estiver mais avançado e souber que escreve com letras, que ótimo, né? Aí ele vai e coloca trem, ele enche o papel. Aí você pede para ele escrever formiga. E aí ele faz, além de poucas representação gráfica, ele pode fazer bem pequenininho. Porque para ele, a gente coloca no papel, representa no papel de acordo com o que ele está vendo do objeto. Então, o trem é grande, ele tem que ser escrito grande, tá? Com muita representação. A formiga pequena, além de diminuir a letra ou tom, a representação gráfica, eu também coloco bem pequenininho, né? E também poucas. Na questão do pré-silábico, gente, ele também tem um conflito sobre a quantidade de letras colocar, ou quando ele tá mais, quando ele entende já que escreve com letras. Representar no papel, ele não aceita menos do que 3. Então, ele tem que representar no papel mais do que 3. Por isso que ele vai enchendo o espaço que ele tem para dizer que ele escreveu. E isso é um conflito muito grande. Então, vamos na intervenção, que é o mais importante, senão eu fico falando o tempo todo sobre os níveis. Então, o que trabalhar com essa criança? Depois, gente, eu vou estar trabalhando com vocês, aí dando umas ideias para vocês, quando nós estamos na sala com nível pré-silábico, com nível silábico sem valor sonoro, com nível silábico com valor sonoro, ou com nível silábico alfabético ou alfabético. Nós podemos ter isso tudo, uma sala heterogênea. Isso é normalíssimo. E aí nós vamos fazer o que trabalhar na heterogeneidade? Como nós vamos fazer isso dentro do mesmo ambiente na sala de aula? Isso é um papo, isso é um outro dia para um outro papo, ok? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para avançar um pré-silábico. Primeiro, ele precisa de conhecer que a gente escreve com letras. Então, ele precisa conhecer o alfabeto. Ele precisa conhecer o alfabeto mesmo. Flávia, decorar o alfabeto? Não acho legal. Mas ter contato, manusear, falar o nome, associar,
né? Fala letras, aqui são as letras que a gente escreve tudo que a gente precisa. Já começar a tirar da cabeça dele, epa, não escrevo com desenho, epa, não escrevo com rabisco, epa, não escrevo com aquilo. Eu escrevo com esses sinais que estão aqui. Associar. Então, alfabeto é preciso conhecer. Nomear o alfabeto, organizar em ordem alfabética, não necessariamente. Nomear todos de uma vez, também não necessariamente, porque é preciso um tempo. Mas trabalhar o alfabeto é uma atividade praticamente permanente na sala de alfabetização. Não ficar decorando, falando o alfabeto, mas criar uma atividade usando o alfabeto é muito importante. Uma outra questão, já que a gente está falando de letramento e saber que o nome é uma representação muito simbólica, tem significado, tem sentido, é de alguém, esse nome precisa estar ali como uma representação muito forte para começar a ensinar as crianças. O nome é composto de letras, e letras é importante para ele nesse momento. E aí, gente, uma outra questão é trabalhar com o nome dele, o nome do colega, sabe? Toda essa questão do universo de nome, lista de nome, organizar de acordo com o alfabeto, localizar a letra inicial, localizar a letra final do seu nome, contar quantas letras tem o nome, identificar as letras que começam, dos amigos que começam igual a dele, que tem no nome dele. Isso tudo são jogos, são brincadeiras, são atividades que precisam ser trabalhadas com o pré-silábico. Uma outra questão que eu falei no papo de alfabetizadores anterior é a questão da leitura de cor. Trabalhar com eles, com parlendas, cantigas, trava-línguas, localizar palavras, o início da palavra, o final da palavra, a letra que começa, a letra que termina. Isso tudo é importante. E colocar o pré-silábico para fazer é muito importante. Então, lá, trabalhando um texto de cantiga, de parlenda, e pedir que ele localize a palavra, e perguntar por que ele localizou, tudo isso já falei no papo anterior, só você veio no episódio anterior. É importante para o pré-silábico. Uma outra questão, gente, é trabalhar um outro gênero textual, é trabalhar com lista. Tudo que você fizer na tua sala, você faça a lista. Lista do nome dos amigos, lista dos brinquedos que nós mais gostamos, lista das brincadeiras, listas e mais listas. E as listas têm que ser trabalhadas. Trabalhadas as palavras para que as palavras se tornem estáveis, assim como nos textos, por exemplo, o sapo não lava o pé. Estou trabalhando o sapo, é as palavras mais comuns do texto. Sapo, pé, chulé, sei lá, lagoa, são palavras que vão ser tiradas do texto, vão ser trabalhadas com um alfabeto móvel, com letras de alfabeto móvel para que ele cole, e copiando sim do banco da lista, né, das palavras. Você fez lá as listas, as palavras que ele trabalhou o texto, sapo, pé, lagoa, seja o que for, do cantiga do sapo não lava o pé, né? Você trabalhou ali as palavras mais significativas, você vai trabalhar com letras móveis para que ele monte aquelas palavras com base na lista. Você vai trabalhar as letras iniciais, as letras finais, vai trabalhar com cruzadinha, com banco de palavras, vai usar cruzadinhas, vai dar cruzadinha onde as palavras estão escritas, os desenhos também. A criança vai só transpor, mas não é fácil para ele, já que ele tem conflito nessa questão da quantidade de letras, só que ele pode aparecer palavras que começam com letras iguais. Isso tudo são atividades importantes para que eles consigam conflitar nessa questão das letras do que começa. Uma outra questão do pré-silábico que é muito importante é que ele não sabe contar sílaba. Então, trabalhar com atividades onde que eu bato palma ou eu conto no dedinho, batendo na boca, quantas sílabas, eu dou um monte de desenho lá na folha e um monte de bolinha, né?
E eu peço para que eles pinte a quantidade de bolinha de acordo com a boquinha abre. Então eu tenho lá borboleta, borboleta. Quantas vezes eu falei borboleta? Quantas vezes minha boquinha abriu? 4 vezes? Ótimo. Então quantas bolinhas que eu vou pintar? 4. Aí eu tenho a palavra lata. Quantas vezes eu abri a boca? Eu tenho a palavra chão, ou a palavra, vamos dizer assim, pá, objetos monossílabos. E aí ele vai ter que fazer sol, por exemplo, vou botar o sol que é melhor. Sol. Aí quantas vezes eu abri a boca e falar sol? Uma vez, então pinta uma bolinha. Isso tudo é preciso trabalhar para entender que é importante falar. Importante a fala e a marcação da sílaba. Por isso que trabalhar com texto é importante, porque você faz a pauta sonora das palavras que ali estão. Gente, nosso Deus, é muita coisa para fazer, que dá para fazer com pré-silábico. Eu não tenho todo o tempo do mundo aqui para falar com vocês, mas espero que essas dicas que eu tenha dado para vocês as utilizem na prática de vocês e entendam e estudem mais as possibilidades de trabalhar com pré-silábico para que ele avance para silábico, sem valor sonoro, para silábico com valor sonoro, enfim, chegue lá no alfabético e aí a gente fique super feliz. É possível fazer desde que você provoque, desde que você intencione as suas atividades. Não trabalhe com memorização, com cópia para que ele possa reproduzir para você, que isso não vai funcionar. O que funciona é uma reflexão sobre o sistema de escrita. Eu não posso deixar de mencionar sobre a consciência fonológica, que será um novo papo de alfabetizadora, que está aí, que nós vamos gravar. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se realmente foi útil para você, pode ser útil para alguém. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E até o nosso próximo encontro. Um beijo e até lá!